Amém? Glória a Deus. É muito bom poder pregar para vocês. Não são muitas vezes que eu prego, porque, assim, tenho vergonha. Meu marido não gosta que eu diga isso, ele já me olhou de cara feia, me perdoe. Gente, eu gostaria que vocês ficassem de pé. Quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe, fica pertinho de quem trouxe. E que vocês abrissem lá em Romanos 15. Amém? Todos abriram? Então vamos ler lá. Romanos 15, 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para ensinar, de forma que meio perseverem a essa, e tenham bom ânimo, persistam nas escrituras, mantendo ela na esperança no seu coração. A linguagem da minha Bíblia é linguagem de hoje, ela é bem atualizada, então às vezes ela é um pouco diferente da Bíblia dos outros. Mas ela quer dizer que quando você persiste naquilo que fala na Bíblia, você vai ter vitória, você vai ser uma pessoa diferente, todas as coisas na sua vida vão mudar. Em nome de Jesus. Gente, Vinha, coloca lá o tema. Eu dei um tema para minha pregação quando o pastor Samir me chamou. Ah, pode sentar, me perdoe. Me perdoe, pastor, foi mal. Eu dei um tema para minha pregação. Hoje, como diz o meu marido, vocês vão usar bastante a Bíblia, então não fechem ela. Se vocês já quiserem ir abrindo lá em Gênesis 12, já deixa sua Bíblia aberta lá. O tema da minha pregação é fé humana versus caráter de Deus. Por que fé humana? Porque quando nós baseamos a nossa fé em mim, no eu, na minha vontade, no meu querer, gente, me perdoe dizer, mas vocês vão tudo pro inferno. É simples assim. Mas quando vocês baseiam a fé de vocês no caráter de Deus, que é isso que vai mudar a realidade de vocês. Em Eclesiastes 3:22 diz, a tua recompensa é após a morte. Então a nossa recompensa, a nossa alegria é saber que nós vamos ser salvos. Essa é a nossa recompensa, quando nós baseamos a nossa fé em Cristo, no caráter dele, que quer moldar o nosso. Amém? Eu coloquei aqui, fé humana versus caráter de Deus. Gênesis 12, 10. Lê, pastor, pra mim? Beleza. Só o 10. Então, até aí. Eu achei bem legal essa semana, eu escutei uma música que o cantor, acho que é Jefferson Pilar, uma coisa assim. Ela fala a música E Se. E quando eu escutei essa música, Deus falou tão forte comigo. Porque ele fala, se Deus não te curar, se Deus não te livrar, se o mar não se abrir, se o faraó te apanhar, te pegar. Mesmo assim, onde você baseia a sua fé? Você vai continuar baseando a sua fé em você próprio? Nas suas próprias atitudes? Você vai começar a basear a sua fé em Deus? Realmente pedir aquilo que Ele quer para você. Se Ele tem propósito de te curar, se Ele tem propósito que o teu marido volte, se Ele tem propósito de mudar a tua situação financeira. Quando a gente pede realmente o propósito de Deus, é isso que acontece. Ele vem com a resposta. E eu estava estudando, e eu gosto muito da vida de Abraão, né? Abraão, falam que ele foi o pai da fé, né? Então, nós compartilhamos da fé de Abraão. Só que, no decorrer da nossa caminhada com Deus, nós passamos por muitas dificuldades, muitos erros, muito trabalho, muitos problemas, muitas coisas. Na família, no trabalho, na igreja, na escola, por onde a gente for, vocês não concordam? E não foi diferente com Abraão. Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Para você ser chamado amigo de Deus, você tem que ter uma intimidade com ele. Você tem que aprender a escutar a voz dele, aprender a praticar aquilo que a Bíblia fala, aquilo que Deus fala, para você ser chamado amigo de Deus. Então, é um processo de cura, é um processo de tratamento, e todo mundo erra, porque só quem não errou foi Jesus. E Abraão não foi diferente com ele. Quando ele estava indo para a cidade, esqueci o nome de anotar aqui o nome da cidade, perdão, e houve uma fome muito grande na cidade onde ele estava, né? E daí ele pegou e resolveu ir para uma outra cidade.
chegando lá nessa cidade, a esposa dele, Sarai, era muito bonita. E a primeira coisa que ele falou para Sarai foi para ela, diga para os soldados, para os homens, tá, que você é minha irmã. Porque daí eles não vão fazer nada contra mim, porque você é bonita, né? Eles vão querer levar você e vão querer me matar. Mas se você disser isso, não vai acontecer nada comigo. Então, e tá lá, mas isso tudo continuando em Gênesis 12, do 10 ao 17, tá? A gente já vai lendo mais pra frente. E quando ele falou isso, um pouquinho antes, Rafinha, passa pro próximo. Top. Eu enumerei 2 problemas de Abraão, né? Como Abraão se encontrava antes do problema, que é, vocês podem abrir a Bíblia lá em Gálatas 3, 6, 7. Quem abrir pode ler para mim. Então, eu achei bem interessante esse versículo, né? Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos participantes da fé de Abraão, então nós temos que praticar a fé. E neste momento, antes dele enfrentar o problema, ele estava muito bem. Ele não tinha fome, ele não tinha problema, estava bem no casamento, estava bem com os filhos, estava tudo bem, tudo tranquilo na vida dele. Até que Deus, ele levanta situações para tratar o nosso caráter. E muitas dessas situações nós não vamos gostar, nós não vamos se alegrar, nós vamos ficar bravos, nós vamos ficar indignados, nós vamos xingar e gritar e espernear. Só que nós esquecemos de lembrar que nós estamos em processo de tratamento, processo de cura. E toda cura dói. Todo tapinha dói. Eu tô com o narizinho machucado, daí ontem eu tava assistindo a TV e comecei a cutucar e de repente começou a sangrar. E Deus me confrontou com isso. Porque doeu. E Deus na hora falou assim, viu? Quando eu tiro a casquinha, dói. Mas vem a cura. Hoje já tá bem mais bonito. Ontem tava horrível, gente. E eu tirei a casquinha e ficou pior ainda. Mas hoje amanheceu bonitinho. Então quando nós caminhamos com Deus, eu tenho plena certeza do que eu tô falando. Ele vai sempre tirar a casquinha do teu machucado, até tirar todo o pus que tá por baixo, toda a sujeira, toda a iniquidade que tá lá dentro. Ele vai tirar para fora, vai limpar, vai costurar, tratar, para que você consiga viver o caráter de Deus. Então, voltando a Abraão, né? E então, quando nós vivemos, caminhamos em obediência, quando nós queremos viver aquilo que diz a Bíblia, né? Não acontece o que aconteceu com Abraão. As promessas antes de Abraão sofrer o problema, as promessas de Deus para Abraão eram muito grandes, né? Era promessas de vida eterna, da sua geração ser abençoada, dele ser abençoado, de todas as pessoas que estivessem perto dele seriam prósperas. Essa é a bênção de Deus para nós. Era a bênção de Deus para Abraão. Mas até chegar o ponto de Abraão tomar posse da bênção, ele precisou ser tratado. E é o que acontece com a gente. Deus nos confronta, como eu disse, e volto a dizer de volta, para nos tratar. E quando teve aquela grande fome na cidade dele, que ele foi até outra cidade, ele fez aquilo que o caráter de Deus, nós não podemos, nós temos que evitar isso do caráter de Deus. Sim, tá flor. Aí entra um problema gravíssimo no caráter de Abraão, que está lá em Gênesis 12, 13, 17. Pastor, lê só o 13 até o 15. E você viu? Ele estimulou a esposa dele a mentir. Ele mentiu, teve uma falta de caráter muito grave e duvidou das promessas de Deus. Porque a família dele estava passando fome, ele estava passando por dificuldade. Mas se ele lembrasse lá no passado, do passado que o profeta falou, olha, o próprio Deus falou para ele, a tua geração será uma geração abençoada, você será próspero. Ele não tinha esquecido dessas coisas, né? Ele não tinha levantado medo, incredulidade no coração dele. Vocês não concordam? Digam um amém, por favor. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós esquecemos
que todo o trabalho que a gente tinha, todo o problema, tudo que a gente tinha de errado, a gente acha que quando a gente aceita Jesus, tudo vai mudar. Plim! Varinha mágica, tá todo mundo bem. Não, gente. Me perdoe quebrar o sonho de vocês, a realidade de vocês, não. Com Deus, é tão difícil você caminhar com Deus. É tão doído. Eu falo que é muito doído você caminhar com Deus. Você parar tudo aquilo que você está fazendo e decidir mudar a sua vida para querer aquilo que há em Deus. Querer o caráter de Deus na sua vida. Mas é difícil, mas a recompensa é linda. Só de ver o tanto de gente que tem aqui na igreja, é uma maravilha, é uma bênção. É resposta das orações da sexta-feira, é resposta das pessoas que estão aqui buscando a Deus pelos seus familiares também, pelos seus amigos. E isso não vem somente de eu falar assim, olha, amanhã eu quero 50 pessoas na igreja, tá bom, Deus? Não. Eu posso falar, Deus, eu quero 50 pessoas amanhã na igreja. Deus pode não mandar as 50 pessoas e mandar só 10, porque Ele vai querer tratar meu coração e a minha motivação. E era o que Ele queria tratar com Abraão. A motivação do Abraão, a motivação do coração dele. Em crer naquilo que Deus tinha prometido para ele. Não mudar a realidade. Tirando o caráter de Deus da vida dele e colocando a fé humana. A fé em homens. Ó, se você mentir, Sarai, tá? Vai estar tudo certo, eu não vou morrer, você não vai morrer, estamos tudo felizes. Mentira e engano de Satanás. Isso é uma brecha tão grande que a gente dá para Satanás quando nós deixamos que a mentira, os pecadinhos, a iniquidadinhas, aquelas coisas assim, ó, o pastor não tá vendo, tá? Então tá só eu, Deus, eu e você, fica tudo mocadinho e não tem problema. Gente, esses pecadinhos vão te levar tão rápido pro inferno que vocês não têm noção. As igrejas da atualidade, eu tava até falando ontem com a Leine, as igrejas elas têm medo de falar que a pessoa vai pro inferno se praticar iniquidade. A igreja tem medo de falar que se você continuar mentindo, se você continuar adulterando, se você continuar roubando, se você continuar fornicando, se você continuar fazendo inúmeras de coisas erradas que não condiz com o caráter de Deus, vocês vão pensando. E em Apocalipse fala os mornos, Deus vomitará. Então, ou você decide ser crente de verdade, querer o caráter de Deus, ou vocês andam como Abraão andou nessa área, nessa parte. Deus, eu entendo que o Senhor tem promessa para mim, tá? Mas agora os soldados dos faraós estão bem mais presentes e maior do que o Senhor na minha vida. Então eu vou dar uma mentidinha. Gente, a maldição foi tão grande para ele, para sua casa e para aquela nação. E sexta-feira a gente estava orando. A minha mãe sempre fala isso para mim e a Jane falou, né? Pecado corporativo. As pessoas não entendem que quando um peca, não é somente a Carol que pecou, que o Richard que pecou, ou que eu pequei, ou que o Samir pecou. Todos pecamos juntos. É pecado corporativo. Eu vou explicar por quê. Abraão estimulou o coração da Sarai, da sua esposa, a mentir, né? Então, primeiro pecado. Quando nós estimulamos algo de errado no coração do nosso irmão que não procede daquilo que a palavra fala, nós estamos pecando. Você está pecando e o teu irmão está pecando porque foi por você. Então, 2 pecados. Daí, esse irmão estimula no coração do outro uma ira pela indignação que você sofreu. Aí, foram 3 pecados. Um passou para um passou para o outro e assim foi. Quando você vê a igreja inteira está no pecado corporativo. E a maldição foi tão grande que Deus, mais para baixo, se eu não me engano, acho que é no 16, que fala que Deus feriu aquela nação, feriu a casa de Abraão pela mentira, pela iniquidade. 17, então, perdão, obrigada a vocês dois, coisas lindas. No 17, e fala que... Tá bom. Vocês estão muito sérios, gente, riam pelo menos um pouquinho. Meu marido, vocês sempre riam quando eles pregam, Samir, vocês riam. Oh, Jesus, que coisa. Então... Agora eu fiquei com vergonha. Agora vocês veem, né? Então, no 17, ele fala: e Deus feriu a casa do faraó por causa do pecado de Abraão, que gerou no coração da esposa, que foi gerando, e toda aquela nação, em vez de ser
Em vez de Abraão levar bênção para aquela nação que estava ajudando ele, porque ele estava passando fome naquela cidade, com a família dele, ele levou a maldição. Porque, como eu disse, as igrejas da atualidade, elas não têm pregado que você vai ter inferno. Elas têm pregado: Jesus é prosperidade, Jesus te ama, Jesus te cura, Jesus te sara. Jesus faz tudo isso. Mas para chegar ao processo disso acontecer, se você não caminhar com ele, filho, me perdoe, não vai acontecer. Ou você muda e você começa a confessar aquilo que há de errado no seu coração para Deus, ou as coisas na sua vida não vão mudar. Eu até coloquei aqui, né? Quando a gente vem para Cristo, a gente esquece que a gente vai passar por problema, por tortura, por frustração, por angústia, né? Mas, como diz em Eclesiastes, a nossa recompensa é o que vem depois. E... Pinha. Não mudei ainda não. Desculpa. Eu quero que vocês abram em Jeremias 17. Jeremias 17. Abre aí também. A Pinha tá no outro. Oi? Ele não tá com... Nenhum deles? É Jeremias 17. Aí, Samir, Jeremias 17, 9 e 10. Só um pouco... Samir, eu quero que você leia de volta o 9, para que a igreja entenda o que acontece no coração do homem quando a gente peca. Em Provérbios fala: o coração do homem é enganoso e dele somente Deus conhece. Fala em Provérbios, fala em Jeremias, fala em Coríntios, fala em Tiago. Tiago, ele fala: confessais os vossos pecados uns aos outros para que sejais sarados. Por quê? Porque Deus conhece a nossa iniquidade, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso pecado. E agora eu quero que você mude. Não, o xizinho. Esse. Lembra que eu dei o título: Fé humana versus o caráter de Deus. Tudo isso baseado em Abraão. Abraão estimulou a esposa dele a mentir, entrou a incredulidade no coração dele, ele endureceu o coração dele, e ele teve uma grande falta de caráter. Porque mentira é falta de caráter, gente. Vocês não concordam? Fofoca não é falta de caráter? Iniquidade, que é aquele pecado que você pratica todo santo dia e acha que é normal, que é tipo, não, é um pecadinho assim, não tem problema. É iniquidade? É falta de caráter? Vocês concordam? Então, tudo isso entrou no coração do homem, no coração de Deus, no coração do homem, no coração de Abraão. E eu pergunto para vocês, não precisam me responder, claro, imagine. Fique assim, bem tranquilos. Isso tem feito parte da vida de vocês? Tem feito parte do caráter de vocês? Isso mesmo, muitas vezes. E isso é o caráter de Cristo em nós? Esse vocês podem me responder. Exatamente, a natureza humana. E é essa natureza humana que Deus quer tratar nessa noite. Às vezes eu falo para as meninas que eu dou discipulado que eu sou meio doida, assim. A Bíblia, ela é clara. Ela se renova todos os dias. Você vai ler lá: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você pode ler isso a semana inteira e todo dia Deus vai falar uma coisa para você diferente. Vocês não concordam? Só que esse versículo vai ser eterno, sempre o mesmo. Ele nunca vai mudar. E as igrejas, elas pregam: nós vivemos o tempo da graça. Então a graça não dá nada. Gente, não tem problema, fica tudo tranquilo que é a graça. Gente, é a graça de Deus. Mas dá tudo se você não praticar aquilo que está na Bíblia. Se vocês tiverem isso no caráter de vocês, eu quero que vocês leiam. Eu não vou repetir, eu quero que vocês leiam. Primeiro,
Só que agora eu quero que vocês leiam alto, com aquele tipo, eu entendi o que a pastora quis dizer. Quando vocês têm isso fixado no caráter de vocês, na vida de vocês, eu garanto para vocês que ali não habita a glória de Deus, ali não habita Jesus. Não habita Deus na vida de vocês, né? E agora eu quero falar uma parte que é tão gostosa, tão boa. Quando a gente fala do caráter de Deus. O caráter de Deus é transformador, é reparador e traz crescimento. Alguém de vocês já ouviu algum estudo, alguma coisa que fale sobre o caráter de Deus? Não? Ai, que bom, então você é a primeira a trazer para vocês, que legal. Samir, abre para mim lá nos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito mesmo. O caráter cristão o caráter de Cristo são os frutos do Espírito. Só conseguimos conhecer a Cristo quando praticamos os frutos dele. Na célula quarta-feira, a Dai falou dos frutos, né? Eu achei tão interessante que o Hilton pregou no domingo passado sobre a lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Não tem... Se você planta bondade, você vai colher bondade. Se você planta maldade, você vai colher maldade. É simples, não tem meio termo. Por isso que eu te disse, a palavra de Deus se renova, mas vai ser sempre a mesma coisa. Ou você planta amor, ou você planta amor, ou você planta ódio, ou você planta ódio. Não tem pra onde você correr. E daí a Dai fez uma caixinha, né? E ela falou, olha, gente, aqui é a terra boa, e vocês vão plantar aqueles que vocês querem que esteja na igreja, na célula, né? Daí todo mundo plantou lá, escreveu no papelzinho, colocou na caixinha, tudo bonitinho. E depois ela veio com um monte de papelzinho e começou a depositar naquela caixinha os frutos do Espírito. Daí eu comecei a pensar, nossa Deus, fechou com a pregação que eu vou pregar no domingo. E ela nem sabia disso. Mas para você entender que o caráter de Cristo são os frutos do Espírito, você tem que praticar isso. Samir, pode ler. Você viu? Diante dessas coisas, não há lei. Claro, não adianta você falar assim, pastora, como que eu vou ser bondoso todo dia? Ai, como que um dia eu não vou ficar meio querendo pegar o meu irmão, socar ele na parede? Não tem como. Gente, é normal, nós somos humanos. Só que nós temos que entender, ou a neta, como diz a senhora, sem problema. Mas é o que nós temos que entender é que isso não pode mais fazer parte do nosso caráter. É um erro, é um deslize, é pedir perdão, falar assim, Deus, me perdoa, mas que não vire iniquidade no meu coração, transforma o meu caráter, me perdoa mesmo. E tenta não praticar mais, né? Porque a iniquidade é simplesmente o quê? É o pecado praticado todos os dias. E Deus, ele abomina essas coisas. E eu coloquei ali, transformação. Mudança completa de uma forma para outra. Isso é transformação. É você querer mudar totalmente o seu caráter para um caráter de Cristo. É você largar a mentira. Samir, lê para mim aqui os frutos, não do Espírito, os de baixo. Os frutos da carne. Exatamente, o de cima. Ele vai ler ali os frutos da carne. Vocês entenderam? Quando nós vemos para Cristo, nós pisamos na porta da igreja, nós somos assim. Eu não sei se muitos de vocês assim, conheceram a Jesus agora ou cresceram na igreja. Eu não conheço a vida de vocês. Então eu vou falar um pouco de mim. O que transforma o caráter de uma pessoa é o teu testemunho. É aquilo que a tua vida mostra para as pessoas. Eu até anotei uma frase aqui que fala do caráter que eu achei assim sensacional. Ele é de um filósofo. Se eu não me engano, o nome dele é Ralph Emerson. Não sei se eu estou pronunciando certo. Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo escutar a tua voz. Agora você já pensou o próprio Deus falando isso para você? Aquilo que você tem feito de errado tem falado tão alto, filhinho querido do meu coração, que eu não consigo escutar você. Isso Deus me confrontou tanto. Porque como eu quero expressar para as pessoas que o caráter de Cristo faz parte do meu DNA, se a minha boca não caminha com a minha fé.
que a minha boca não caminha com as minhas atitudes. Aquilo que o Hilton falou e aquilo que o Samir sempre tem falado. Aquilo que você semeia com a sua boca é aquilo que você vai colher. Agora eu vou falar para pais, porque eu sou mãe. Se você semeia na vida do teu filho que ele é um burro, que ele é um ignorante, que ele é um idiota, que ele é um incompetente, que ele é feio, que ele é gordo, que ele é magro. Na Jocum a gente aprende, amor a maldição, ela te apanha. Simples assim. Por que amor a maldição? Como que eu vou amar a maldição? Se você adquire, se você requer aquilo para você, você está amando ela. E ela vai, como diz na Bíblia, até a tua 13ª geração. Eu fui para a igreja quando eu tinha 6 anos com meu pai. Então agora eu vou falar um pouquinho do meu testemunho, bem correndinho. Eu fui para a igreja quando eu tinha 6 anos com meu pai. Minha mãe, eu não vou dizer que minha mãe era ateia, mas ela odiava crente. Se falasse de crente perto dela, ela jogava na parede e passava com o carro por cima. Era simples assim a minha mãe, de tanto que ela não gostava de crente. E eu fui pra igreja, comecei a ir pra igreja com meu pai e tudo. Meu pai, com o passar do tempo, começou a crescer na igreja quadrangular, começou a ser professor de escola bíblica. Ele conhecia a Bíblia do começo ao fim. Ele era, assim, um teólogo sensacional, como ele entendia da Bíblia. O único fator, nós entendemos da Bíblia, mas nós não praticamos a Bíblia. O meu pai tinha esse problema, ele entendia muito bem da Bíblia, mas ele não praticava a Bíblia. Agora eu pergunto para vocês, não precisam me responder. Ninguém me responde. Vocês têm praticado a Bíblia? Então tá bom. Pela carinha de vocês eu já entendi. E daí, com o passar do tempo, quando eu fiz 10 anos de idade, eu sofri um acidente. E nesse acidente eu fiquei 5 meses em coma. Eu tive afundamento de coxa, traumatismo craniano, fratura exposta, 5 meses em coma. E no determinado desse tempo lá, todo mundo, os pastores, vamos lá pela Karina, vamos lá na UTI do Hospital do Cajuru, isso e aquilo. E a minha mãe, ia um monte de pastor e um monte de gente lá orar por mim, e a minha mãe assim. Minha mãe não falava da Maria de nada, mas a minha mãe não cria nada. Por quê? Antes dela vir para a igreja, nós somos assim, antes de nós virmos para a igreja, nós cremos aonde? No nosso braço. Nós cremos na nossa força, não é verdade? Isso é uma coisa que não faz parte do caráter de Deus. Nós acabamos se tornando autossuficientes para determinar tudo, para fazer e acontecer. Tirando Deus o controle. Claro que nós não conhecíamos Jesus ainda. Daí, em uma determinada noite, o meu pai estava lá de madrugada comigo, era meia-noite. Faltava 5 minutos para meia-noite. Eu lembro da hora, porque a minha mãe conta esse testemunho e ela sempre fixa a hora. Esse aqui é o interessante. Faltava 5 minutos para meia-noite. O neurologista chegou para o meu pai e disse assim, olha, reúne a família, chama a mãe, fala para todo mundo que eu creio que dessa noite ela não passe. O coração normal leva segundos para bater. O meu estava levando quase 1 minuto para bater. Então o médico falou assim, essa noite ela morreu, não vai passar. Daí meu pai, desesperado, ligou para minha mãe, né, e falou assim, Marlene, avisa todo mundo aí, vem todo mundo pro hospital, porque a Karina tá morrendo. Não tem o que fazer. E assim, meu pai na igreja, conhecedor, professor de escola dominical, conhecedor da Bíblia, conhecedor dos milagres que Jesus fazia. Só que mesmo assim, a incredulidade era grande no coração dele. Muito grande. E a minha mãe lembrou que fazia acho que uns 2 anos ela tinha ganhado uma Bíblia de um irmão, de um rapaz que trabalhava com ela no trabalho, né? Ela pegou essa Bíblia, ela ficou tão indignada quando ela chegou em casa, ela conta, e jogou em cima da Bíblia e lá ficou esses 2 e poucos anos. E ela pegou aquela Bíblia, ela lembrou que ela tinha uma Bíblia. Daí ela lembrou que existia um Deus. E a única pessoa que podia me tirar daquela leito de morte, daquela UTI, era Deus. Ela e as forças dela não iam me tirar. O meu pai, muito menos. A minha família, os pastores que estavam indo lá, também não iam. Não que Deus não agisse na vida daqueles homens de Deus, daquelas mulheres que foram orar por mim. Mas quando a tua fé em homens, ela distorce o caráter de Deus na sua vida, não vai acontecer nada. Você vai passar 20 anos orando para que teu marido pare de beber, para que teu marido volte para casa, para que teu filho saia das drogas, para que a tua empresa crescer, para você parar de mentir, para você parar de adulterar e você vai continuar não vendo acontecer. Porque a nossa fé está baseada em homens. É a fé humana. E é isso que Deus quer mudar no nosso caráter. Daí a minha mãe pegou aquela Bíblia. Todos estão entendendo?
Amém? Então fale um amém, aleluia. Eu gosto da igreja, tipo, como que você fala? Isso! Obrigada, Júlia, eu te amo, filho. Então tá bom. Voltando, minha mãe lembrou daquela Bíblia, ela foi lá, pegou a cadeira, foi em cima do guarda-roupa, pegou a Bíblia, tirou, ela conta que tirou o pó lá, e ela leu um versículo de Salmos. Ela conta que 2 dias antes ela tinha lido esse versículo de Salmo, e ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. A minha mãe olhou, não disse, fechou a Bíblia. No dia seguinte, olhou, daí leu os de cima, e quando chegou nesse, entrega o teu caminho, ela falou: não, que eu vou entregar minha filha? Você tá louca? Não. E fechou a Bíblia. Daí, 3º dia. Todas as coisas, é muito legal. Todas as coisas acontecem com Deus em 3 formas. Jesus ressuscitou ao 3º dia, não é verdade? As coisas, sabe por que eu falo 3 coisas? Porque há 3 maneiras que Deus nos confronta. Deus ressuscitou ao 3º dia, há 3 maneiras que Deus nos confronta. Deus te avisa você 3 vezes antes do que acontecer, porque já várias vezes aconteceu isso comigo, Deus me avisar exatamente 3 vezes, na 4ª vez eu não fazia, ia acontecer. Então é sempre assim, Deus ele é tão lindo, tão amável, tão batista. É simples assim, Deus é batista, gostei da dedução, pastor. E daí quando ela viu que não tinha mais solução, que o braço dela não ia fazer nada, ela pegou e falou assim: Deus, então se o Senhor existe mesmo, eu tô duvidando, então vai funcionar assim. Imagine, olha a autoridade da mulher dando ordem para Deus, mas tudo bem. Se você existe de verdade, eu leio esse versículo, entrego a minha filha pro Senhor totalmente, só que eu quero ela de volta, perfeita do jeito que ela nasceu. Não quero nem uma sequela, porque os médicos falaram que se eu recuperasse eu ia ficar com inúmeras sequelas neurológicas, porque o inchaço do meu cérebro era muito grande, né? Então eu ia ficar com sequelas neurológicas, não ia conseguir falar direito, ia ficar com convulsões, ia ficar toda hora tremendo, não ia andar perfeitamente do jeito que eu ando, não ia dançar como eu danço, eu sou bailarina, não ia poder fazer nada disso. Os médicos deixaram bem claro pra ela. E ela falou: não, então a gente faz um acordo. Eu leio esse versículo, te dou ela, mas você me devolve ao mesmo tempo. E ela pegou e leu o versículo, e ela falou assim: Deus, então o negócio tá feio, eu tô lendo. E ela fala que ela leu 2 vezes esse versículo. Isso, 5 para meia-noite, quando deu meia-noite em ponto, o meu pai liga para ela, desesperado, falando que os médicos nunca viram aquilo. As máquinas começaram a disparar no Hospital do Cajuru, na UTI. Meia-noite, todo mundo dormindo, até os médicos. As máquinas de mim, onde no meu leito, começaram a disparar. O respirador, eu acordei do coma. Eu fiquei em semicoma, daí eu acordei do coma, porque eu estava totalmente em coma. Comecei a tossir, a querer vomitar. O respirador, que eu estava toda entubada. Os médicos falavam assim: ninguém soube dizer. E meu pai desesperado, meu pai chorava no telefone pra minha mãe. Daí a minha mãe entendeu que Deus existia de verdade. Só que, gente, o lindo não é ela entender que Deus existia de verdade. O lindo é que Deus, ele tira a casquinha até cavocar, até tirar toda a infecção. Saí da UTI. Minha mãe conta que no dia seguinte, a minha mãe chegou lá às 7h30 da manhã, a porta da UTI estava aberta, sendo que nenhuma porta da UTI fica aberta. Ela pegou e entrou, e ela viu meu pai me dando ergute. Eu já não comia há 1 mês e meio. Eu não comia, porque eu estava em coma, entubada. Eu estava tomando ergute. Lembro? Não lembro, porque eu estava em semicoma, como os médicos neurologistas dizem, né? E daí a minha mãe passou assim 1 mês. Minha família inteira foi pra igreja. Oh, Jesus! Nossa, eu nunca vi. Minha mãe conta que nunca viu tanta alegria na minha família. 1 mês depois, minha avó e meu avô têm bares. Tem bar os dois, né? Eu cresci no meio do bar. 1 mês depois. Mas é que hoje a gente não vai poder ir, não. A gente vai poder fechar o bar, porque... Daí a minha mãe... hoje tá frio, né? Olha teus irmãos pequenininhos, não tem como tirar. Não, como que vai levar você na igreja de cadeira de roda? Porque eu passei 1 ano andando de cadeira de roda. Né? Mas, tudo bem. E ela começou a colocar inúmeros empecilhos
ao caráter de Deus. Porque a fé dela ainda era fé nos homens. Esse que é o nosso problema quando a gente chega na igreja. A gente não entende que a gente tem que mudar rapidamente a nossa fé em homens para a fé em Cristo, para a fé em Deus, no caráter de Deus. Senão Deus não vai mudar a tua situação, não vai mudar a tua vida. Passou um ano, exatamente um ano. Eu sofri um acidente dia 1º de abril, no dia da mentira. Quando fez um ano, no dia 1º de abril, no dia 2, a minha mãe começou a ficar doente. Doente. Ela pegou uma bactéria que é Staphylococcus aureus, uma coisa assim. Eu sei que é uma bactéria assim que ela mata em pouquíssimos tempos. Foi por causa de uma infecção de bexiga que subiu pro rim e foi subindo. Quando ela viu, em um mês e meio, ela já não ouvia, não falava, não andava. Todos os nervos do corpo dela estavam assim atrofiados. Imagine, eu tinha acabado de melhorar, saído de um coma, estava começando a conseguir andar e eu tinha que cuidar da minha mãe. E em nenhum momento ela lembrou que existia Deus. E eu vejo que as pessoas falam, Deus te salvou, Deus tirou da UTI, Deus deu a vida para você, para te salvar. Gente, Deus não queria me salvar. As pessoas elas não entendem, até falei para a Leine ontem. Deus, ele usa umas estratégias muito doidas para ganhar seu coração. Para que você ganhe a sua vida, a sua salvação, a sua vida eterna. Gente, ele não queria me salvar porque eu era uma criança, eu tinha 10 anos. Se eu morresse naquela hora, eu ia pro céu. Mas a minha mãe, se morresse, ia pro inferno. E o que Deus tinha era o plano de salvação na vida da minha mãe. E ela ficou doente 1 mês e meio e começou o tratamento e médico, e ninguém descobriu o que ela tinha. Quando descobriram que era essa bactéria, acharam que já estava no câncer, já estava no sangue. Daí ela lembrou que existia Deus. Daí eu lembro até hoje, ela pegou e ela e meu pai, 7h30 da manhã, deixaram eu e meus irmãozinhos na casa da minha avó. E ela entrou no carro, meu pai tinha um Fusquinha branco. Ela entrou no Fusquinha carregada, meu pai colocou ela no carro carregada, porque ela já não andava mais. Né? Eu me despedi da minha mãe chorando, porque eu tinha certeza que a minha mãe ia morrer. E lá no hospital ela ia ficar e não ia voltar nunca mais. Porque o que eu escutei pequena, eu escutei meu pai falando, o médico falando pro meu pai falando pra toda a família, que ela ia internar e não sabia se ela ia sair do hospital. Era simples assim. Então a gente ficou lá tudo triste, a minha avó viu ela no carro e todo mundo chorando, tudo. Daí ela lembrou que toda quarta-feira, antigamente na Quadrangular, tinha um culto de cura, de libertação e cura. Dirigida por um pastor que ele teve lepra. Deus curou ele da lepra, mas os dedinhos dele ficaram tudo assim. Deus não curou? Oi? E eu achei que você tinha falado, perdão. E os dedinhos deles ficou tudo atrofiado. E ele sempre conta esse testemunho. Deus falou pra ele, sabe por que eu não vou te curar dos teus dedinhos? Eu te curo de toda a lepra do seu corpo, mas não curo os teus dedinhos pra você lembrar que quem fez fui eu e não você. E ele que dirigia esse culto. Daí a minha mãe chegou lá carregada, o meu pai colocou ela na cadeira junto com 2 diáconos, né, tudo. E era Santa Ceia. E a minha mãe não podia nem escutar direito, nem enxergar direito. Ela viu aquele copinho, aquele pãozinho passando na frente dela, simples assim. E o pastor, ela fala que escutou bem longe, o pastor falou assim, ó, a Bíblia fala que se você crê em mim, as tuas enfermidades vão ser curadas. Você vai ser livre, né? Ela lembra só disso. E ela creu naquilo que o pastor falou, e pegou, tomou o cálice, comeu o pão, e quando ela tomou o cálice, foi assim algo tão sobrenatural que todo mundo, até a minha tia que é falecida, que estava no lugar, todo mundo contou. Imediatamente os ossos do corpo dela começaram a estralar. Tudo começou a estralar. Ela saiu de casa sem andar, sem enxergar, sem falar e sem ouvir. Ela voltou de casa. Voltou para casa andando. Tudo. É perfeita. Daí ela entendeu que o caráter de Cristo ou muda você, ou muda você. As pessoas falam, ou você vem para Deus por amor, ou você vem pela dor. É fato. A minha mãe veio pela dor. Mas ela entendeu que quem muda a nossa realidade é o Espírito Santo de Deus. E até hoje, há 23 anos, ela serve a Deus. Ela é pastora. Só que todos os dias ela fala, filha, se não for o caráter de Deus moldando a sua vida, moldando a nossa vida, não tem como. Preparado.
Deus, ele quer que sejamos um vaso de honra, um vaso preparado. Sabe quem que foi um vaso de desonra na Bíblia? Foi Judas. Judas foi um vaso de desonra. E essa música que eu falei no começo, que ela fala que se o faraó te apanhar, se o mar não te abrir, onde está baseada a sua fé? E a ministração falou muito forte comigo, que ela fala o cara que canta, ele fala dos 12 discípulos. Sabe por que os 12 discípulos decidiram seguir a Deus, a Jesus, a morrer por Jesus? Não. Daí as pessoas vão falar, por causa dos milagres. Não. Não foi pelos milagres, por aquilo que eles faziam, por aquilo que ele fazia através, mas sim pelo caráter dele. Eles escolheram a Jesus, a morrer por Jesus, pelo caráter de Jesus. E eu fiquei assim, nossa Deus, é verdade. Porque se você for ver, você não viu o mar se abrir. Você não viu Paulo curar. Você não viu que a sombra de Pedro curava. Você não viu nada disso. Você cria naquilo que está na Bíblia. Vocês concordam? Então tá bom. Amém significa o quê? Palavra de de concordância. Então, todos concordam que nós cremos naquilo que diz a Bíblia. Eles não tinham a Bíblia para se basear, mas eles conheciam o dono daquele. Eles conheciam Jesus. Eles conheciam Jesus de uma maneira, de uma intimidade maior do que nós conhecemos hoje. E para nós sermos vaso de honra, não de desonra, como que nós conseguimos conhecer a Deus de uma maneira maior? Gastando tempo com Ele. Eu gasto tempo com a Dai. Uma vez por semana, toda semana eu vejo a Dai. Uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas eu dou discipulado para ela. Então eu gasto tempo com ela. Eu sei que ela gosta de gelatina. Eu sei que ela gosta de... mais que ela gosta de gelatina, gosta de pudim. Eu sei que ela... o Wellington, ele odeia milho. Porque eu gasto tempo com ele. A Letícia, ela adora pudim. Então, a minha pastora linda, ela adora a sopa de aipim que eu faço. Você entendeu? Então, quando a Fran não diz que a Fran gosta de tudo que eu faço. Então, tudo bem. O Julica não come sopa. Gente, não convide o Julica pra comer sopa, porque ele não come. Só que a minha, vocês dois comem. Né? É sopa sim. É creme. Vocês entenderam? Porque eu gasto tempo com eles. E quando nós gastamos tempos com Jesus, é isso que acontece. Nós passamos a conhecer a Jesus e a se tornar um vaso de honra. Vocês não concordam? Digam amém. De baixo. Para acabar. Eu não demorei tanto, né, gente? Por favor. Quer trazer crescimento. Deus quer ampliar a nossa capacidade eu coloquei aqui Isaías 60:5. Não precisa abrir, mas os líderes podem anotar e ler em casa, até para falar nossas celas. Isaías 60:5. Deus quer expandir o nosso ministério com experimentar a capacidade de conduzir outros a Cristo de uma maneira diferente. Aí agora eu vou falar para os líderes. Líderes, vigiem a boca de vocês. Vigiem as atitudes de vocês. Lembre-se todo dia que o alicerce da fé de vocês, se não estiver baseado no caráter de Cristo, nada vai acontecer. Se vocês querem, líderes, que as células de vocês cresçam e se multipliquem, façam isso aqui. Comam ela. O melhor livro a ser lido é ela. Mas comam de uma maneira como você almoça, como você janta. Desejem comer ela todo dia. Porque a palavra de Deus é o pão, é o alimento, é água. Né? Na Jocum, eu passei 6 meses no Rio Grande do Sul, na Jocum. Né? Que é uma escola de missionários, para quem não sabe. E lá eles falam, eles te obrigam, não te estimulam. Aqui eu estou te estimulando. Eles te obrigam a decorar inúmeros versículos-chave. Quando você vai sair para fazer evangelismo, você fala, porque Deus amou o mundo. Não, você está questionando, não, porque Tiago fala, confessa teu pecado, irmão. Então a gente tem que decorar. Aqui eu estou estimulando aos líderes a decorarem vários versículos bíblicos específicos para quando vocês forem dar discipulado, para quando vocês forem falar aqui no altar, quando vocês forem falar com o irmãozinho lá fora. Porque quanto mais você entende da Bíblia, mais Deus vai te usar. E você vai se tornar
Você vai se tornar um vaso de honra. Você vai ter o caráter de Deus. E Deus vai ampliar o seu conhecimento. Agora, para encerrar... pode subir. Para encerrar, lembra que eu comecei falando de Abraão? Agora eu vou falar um ponto a favor de Abraão. Eu falei de 2 pontos que entristeceram Deus no caráter dele. Eu quero que vocês fiquem de pé, toda a igreja. Quero que vocês fechem os olhinhos de vocês enquanto eu falo. E que vocês comecem realmente a não esperar a minha oração. Não espere a oração do teu líder, do teu pastor, mas orem vocês. Olha, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, coloca a mão na tua cabeça. Eu não preciso colocar a mão na tua cabeça, eu não preciso colocar a mão no teu coração. Você tem poder e autoridade de Deus nas palmas das suas mãos. Volte meio o pastor, o Samir, o Wilton está orando, alguma coisa, eu coloco a mão na minha cabeça e recebo. Porque eu sei que a unção do Senhor está sobre mim. Então eu quero que vocês coloquem a mão na cabeça de vocês e comecem a orar enquanto eu vou falando o finalzinho daqui da vida de Abraão e comece a pedir para Deus, Deus, eu quero o seu caráter. Independente de qualquer coisa. Independente de eu conseguir passar na faculdade, independente de eu conseguir meu carro, independente de eu conseguir que a minha mãe e meu pai estejam aqui, independente de eu conseguir uma esposa, independente de eu conseguir um esposo, mas eu quero o seu caráter. E Abraão reconheceu o seu erro, voltou à cidade de Betel, era a cidade aonde ele havia destruído, ergueu ali um altar de adoração a Deus, se humilhou e se arrependeu. Gente, se humilhe diante de Deus, porque é desse jeito que Deus ele vai reconhecer o caráter dele na sua vida.